Eu queria convidar vocês para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós faremos a leitura de um versículo bastante conhecido. E nessa noite eu queria falar com vocês sobre uma resposta de Deus para as perguntas do nosso coração. Uma resposta de Deus para as perguntas do nosso coração. E nós iremos olhar para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Irmãos, às vezes passamos por algumas experiências na vida que inquietam o nosso coração, que perturbam o nosso coração, e inquieta ao ponto da gente começar a buscar explicações diante de Deus para aquilo que aconteceu ou para aquilo que deixou de acontecer. A gente começa a se aproximar de Deus em oração e dizer: Deus, por que aquele parente meu teve que partir? Por que eu tive que perder aquele emprego? Por que essa doença surgiu logo agora? Ou então, por que o Senhor permitiu aquele acidente na minha vida? Por que aquilo aconteceu? Por que aquilo deixou de acontecer? Estamos levantando questionamentos diante de Deus, porque aquela experiência não foi uma experiência nada agradável. E não há nada de errado nisso. Conquanto que a gente faça isso com a devida humildade, não há nada de errado nisso. Na verdade, o versículo que a gente leu é uma resposta de Deus para esses questionamentos que o nosso coração levanta. É uma resposta de Deus para o nosso coração, porque nesse versículo nós temos a explicação de como Deus, o soberano Deus, Ele trabalha através da nossa história, Ele trabalha através de todos os acontecimentos da vida para trazer o bem a nós. O grande objetivo desse texto é abrir os olhos do nosso coração para que possamos enxergar a soberania de Deus, usando tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que deixa de acontecer com a gente, usando essas coisas para o nosso bem, para o nosso bem. E a primeira observação que eu quero fazer com vocês nesse texto está na primeira palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Essa palavra aqui indica a convicção que o apóstolo Paulo tinha na soberania de Deus. Para Paulo, a soberania de Deus não era uma especulação, não era uma suposição, era uma convicção. Paulo não diz: olha, a gente espera que tudo coopere para o bem. Paulo não diz isso. Ele não diz: supomos que todas as coisas cooperem para o nosso bem, como algum tipo de especulação filosófica. Não é isso. Ele mostra convicção, certeza, quando ele diz: sabemos que tudo coopera para o nosso bem. O que Paulo está dizendo aqui é que a soberania de Deus em nossa vida não é uma probabilidade, é uma realidade. Não é que talvez Deus seja soberano, mas talvez Ele não seja. Não é que talvez Deus tenha o controle de tudo, mas talvez Ele não tenha. Não é isso. Paulo, nessa palavra, ele está usando toda a força do seu coração para dizer que o nosso Deus é um Deus que tem todo o controle, é um Deus que é absoluto em soberania. E para o apóstolo Paulo, a soberania de Deus não era apenas uma informação. A soberania de Deus não era apenas uma doutrina que ele tinha decorado, ou uma informação que vagava na sua mente. Era uma convicção, uma verdade que ardia no coração dele. E quando nós olhamos para a vida de Paulo e vemos a firmeza que ele tinha diante das dificuldades que ele enfrentava, e nós pedimos uma explicação e dizemos: como é que Paulo conseguia ser tão firme na vida cristã dele? A resposta está aqui. Ele fundamentava a sua vida na soberania de Deus, e é por isso que ele enfrentava o que enfrentava. E, irmãos, a melhor maneira da gente ter consolo, da gente ter forças na hora da dificuldade, é justamente compartilhando dessa convicção do apóstolo Paulo, compartilhando da convicção de que Deus, o nosso Deus, é um Deus soberano. Se tem algo que nós temos em comum, é que todos nós passamos por situações difíceis, enfrentamos diferentes dificuldades em diferentes áreas da vida, mas todos nós temos isso em comum, todos nós temos dificuldades. E muitas vezes nós não conseguimos encontrar consolo nesses momentos difíceis, diante desses obstáculos da vida, porque apesar da gente conhecer a soberania de Deus, a gente não tem convicção, a gente não tem fé suficiente nessa soberania. Apesar da gente cantar hinos que falam que Deus é soberano, apesar da gente ler versículos na Bíblia que mostram que Deus tem todo o controle, apesar da gente ouvir pregações sobre esse assunto toda semana, quando a provação ela bate na nossa porta, a gente perde o chão, a gente começa a agir como se Deus não existisse ou como se Ele tivesse perdido o controle da situação.
Por quê? Por nossa falta de fé. O que eu estou querendo dizer é que nós não precisamos apenas conhecer a soberania de Deus, decorar a soberania de Deus, precisamos crer na soberania de Deus. É desse modo que nós seremos fortalecidos no dia mau. Não existe nada que fortaleça mais a fé de um crente, a vida de um crente, do que a fé que ele tem, a crença que ele tem na soberania de Deus. É isso que nos fortalece na hora difícil, no momento da luta. Mesmo quando o choro começa a escorrer por nosso rosto, mesmo quando a angústia começa a enforcar o nosso coração, nós olhamos para o alto e dizemos: eu sei que o meu Deus é soberano. Eu sei que, apesar de eu perder o controle algumas vezes, eu sei que o meu Deus, o Deus que está em um alto e sublime trono nos céus, Ele nunca, nem por um segundo, Ele perde o controle da minha vida. A fé, então, é a melhor maneira da gente lutar contra a ansiedade nos momentos difíceis. Foi isso que Jesus Cristo disse em João 14:1. Naquele momento difícil, Ele olhou para os seus discípulos e disse: não fiquem ansiosos, creiam, tenham fé, creiam em Deus e creiam também em mim. Algo também que alimentava essa convicção do apóstolo Paulo na soberania de Deus eram as experiências que ele tinha com Deus. Os irmãos sabem que a história do apóstolo Paulo não é uma história tranquila, não é uma vida fácil que ele teve. Poderíamos resumir a história dele dizendo que ele foi perseguido muitas vezes, apanhou muitas vezes, foi preso, caluniado, espancado, humilhado e às vezes caluniado pelos próprios crentes. Mas apesar de todas as dificuldades, as adversidades que o apóstolo Paulo enfrentou, ele sempre viu Deus usando a vida dele para avançar o reino. Ele sempre viu Deus usando a vida dele como um instrumento para a glória de Deus e também para o bem do povo dele aqui na terra. Ele viu cadeias se abrirem com terremotos enviados pela mão de Deus. Ele viu autoridades ímpias se converterem diante do poder do Evangelho. Ele viu falsos mestres serem derrubados pela verdade imutável de Deus. Ele viu milagres acontecerem e o melhor de tudo, ele foi usado em todo esse processo. Apesar das lutas, apesar das dificuldades que ele tinha, ele sempre foi um instrumento nas mãos de Deus. E essas experiências, sem dúvidas, fortaleciam a fé que Paulo tinha no Deus que controla todas as coisas. E por que eu digo isso? Porque a história de Paulo é a nossa história. Se examinássemos a nossa vida, veríamos a mesma coisa. Veríamos que as coisas que mais nos fizeram sofrer nessa vida foram as coisas que mais nos fizeram crescer e amadurecer nessa vida. Se você olhar para o seu passado, com certeza você vai ter episódios ruins para contar. Coisas que aconteceram com você e você achou que tudo ia acabar por ali, coisas que tiraram o seu chão, coisas que fizeram com que tudo desmoronasse ao seu redor. Mas você viu como é que Deus trabalhou por você naquela situação. Você viu como Deus esteve ao seu lado. Você viu como tudo aquilo, no fim das contas, resultou não para a sua destruição, mas para o seu bem. Irmãos, muitas vezes o nosso olhar é um olhar limitado, muito limitado. Mas não é porque as experiências que nós passamos são ruins, que os resultados também serão ruins. Não é essa a matemática que Deus usa nas nossas vidas. É por isso que nós devemos crer que o nosso Deus é um Deus soberano. Crer nessa soberania de Deus, especialmente quando tudo estiver dando errado, quando tudo estiver desmoronando ao nosso redor. E dizer como Lutero disse certa vez: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Eu conheço bem o meu Deus. O primeiro desafio que esse texto coloca diante de nós é o desafio de crer com toda a força do nosso coração que Deus é soberano. Essa é a fé que Paulo tinha e essa é a fé que nós devemos ter. E a fé que Paulo tinha, como vemos aqui na segunda parte do versículo, ela estava depositada unicamente, exclusivamente em Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem. O centro da fé de Paulo não era a sorte. O centro da fé de Paulo não era o destino. O centro da fé de Paulo não eram as suas habilidades pessoais. Não, o centro da fé de Paulo era a pessoa bendita e eterna de Deus. Paulo não disse: eu sei que a sorte coopera para o meu bem. Ou como muitos jovens dizem: eu sei que o universo conspira em meu favor. Ou então o destino está do meu lado. Não é isso, a fé de Paulo estava em Deus. Ele não diz também que as coisas acontecem para o bem dele, pelo que ele mesmo faz, mas pelo que Deus faz. Não se trata das habilidades e da sabedoria de Paulo, se trata das habilidades e da sabedoria infinita do Deus que controla a vida de Paulo. É ali onde Paulo encontra descanso. E é ali também onde nós devemos descansar. Não no fato de que nós temos o controle, porque nós não temos. Não temos.
Deus é quem tem o controle da nossa vida. E eu digo isso, irmãos, porque esse é um ponto que merece uma atenção especial da nossa parte. Muitas vezes nós somos orgulhosos nesse ponto e nem percebemos. Achamos que se, por exemplo, o nosso casamento vai bem, é porque nós somos bons. É claro que meu casamento vai bem, eu sou um marido nota 10, eu sou uma esposa nota 10, então não tem como o meu casamento dar errado, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ou então achamos que se o nosso negócio ele está prosperando, é porque nós somos bons. É claro que o meu negócio está prosperando, eu tenho experiência, eu sou dedicado, eu tenho sabedoria, não tem como o negócio não prosperar comigo, porque eu sei fazer as coisas acontecerem. Lá no fundo, achamos que se as coisas estão dando certo, é porque nós estamos no controle. Mas não é bem assim que a Bíblia fala sobre as bênçãos de Deus na nossa vida. Não é isso. É certo, irmãos, que Deus ele usa a nossa sabedoria, Ele usa o nosso empenho, Ele usa o nosso trabalho, Ele usa a nossa dedicação. É certo que Ele usa tudo isso para nos conduzir ao sucesso, seja na família, nos negócios ou em qualquer área da vida. Mas a verdade, irmãos, é que todo o sucesso que a gente tem não é mérito nosso, é mérito de Deus. Não é glória para nós, é glória para Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte da nossa sabedoria, é a fonte do nosso esforço, das nossas forças, é a fonte de todo o sucesso que a gente pode ter nessa vida, é a pessoa de Deus. Não é que nós estamos no controle, é Deus quem está no controle da nossa vida. E nós devemos encontrar conforto nisso. Conforto no fato de que quem tem o controle da nossa vida não é uma pessoa má, uma pessoa limitada como eu e você, mas é a pessoa de Deus. É a pessoa bendita e bondosa de Deus. Então nunca devemos esquecer que a nossa vida não está solta ao acaso ou à sorte, ela está segura nas mãos de um Deus que nos ama. E na terceira parte desse texto, desse versículo, nós vemos o que é que Deus faz, estando Ele no controle da nossa vida. Sabemos que Deus faz o quê? Faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Até aqui a gente viu que Deus ele tem o controle da nossa vida, isso já é inquestionável. Mas nesse ponto do texto, a gente vê o que é que Deus está fazendo lá. O que é que Deus está fazendo no controle da nossa vida? Qual é o objetivo de Deus enquanto Ele escreve a nossa história? E a primeira coisa que Paulo diz sobre isso é que Deus irá trabalhar por nós em todos os acontecimentos da vida. Por nós, não contra nós, mas por nós. Deus trabalha não para a nossa destruição, mas para a nossa restauração. O objetivo de Deus é orquestrar todos os eventos da nossa vida, de modo que eles exultem no nosso bem. E devemos notar aqui no texto, que Paulo está falando sobre todos os acontecimentos da vida, e não sobre alguns, não sobre a maioria dos acontecimentos, mas sobre todos. Ele não diz, sabemos que as coisas boas cooperam para o nosso bem. Não apenas isso, ele diz, sabemos que todas as coisas, até mesmo as coisas ruins, até mesmo as tragédias que acontecem na vida da gente, tudo isso coopera para o nosso bem. Às vezes, irmãos, achamos que Deus ele só está trabalhando por nós, só está trabalhando para o nosso bem, quando as experiências são boas, quando o nosso negócio está prosperando, quando a família está estabilizada, quando a nossa vida espiritual está inabalável, aí a gente acha que Deus está ao nosso favor. Mas é difícil ver Deus trabalhando para o nosso bem quando as coisas começam a dar errado. Quando você perde alguém na sua família, uma pessoa amada. Quando você descobre uma doença grave. Quando o casamento entra em crise. Quando você encontra um problema na família. Quando você encontra um problema na igreja. Quando você encontra um problema no trabalho. Quando você é demitido. É difícil você ver Deus trabalhando ao seu favor nesses casos. Pelo contrário, quando essas coisas começam a acontecer, a gente começa a pensar que Deus está contra nós, que Deus não está trabalhando ao nosso favor, a gente pensa que Deus está tentando destruir a gente, porque está tudo dando errado. Mas a verdade, irmãos, é que isso é apenas uma ilusão do nosso coração, uma grande ilusão do nosso coração. Quando nós folheamos esse livro, a palavra de Deus, ao longo da Bíblia, nós vemos que Deus trabalha pelos seus servos, até mesmo nas situações ruins. É isso que vemos na história de José do Egito. A vida de José, como os irmãos sabem, não foi uma vida fácil. Quando era pequeno, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele cresceu em uma terra estranha, longe da sua família. Foi caluniado pela esposa de Potifar quando era jovem. Quando estava se aproximando da fase adulta, ele foi preso, escravizado e por aí vai. Ele sofreu. Não foi uma história fácil, mas no final da vida de José, quando ele já era adulto, ele mostrou que entendia que todas aquelas experiências ruins findaram em algo bom. Quando ele está diante dos seus irmãos,
e ele se revela aos seus irmãos que haviam traído ele, vendido ele. Ele diz em Gênesis 50, versículo 20: certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Ele olhou para os seus irmãos e disse: vocês planejaram o mal, vocês fizeram o mal a mim, mas o meu Deus, Ele converte resultados. O meu Deus, Ele define as conclusões da minha vida. Vocês planejaram o mal, mas Deus converteu esse mal em bem. É isso que vemos também na história de Jesus Cristo, na história do Filho de Deus. Cristo foi perseguido, caluniado, traído por um amigo amado, vendido, torturado e por fim assassinado em uma cruz romana. Cristo sofreu, coisas terríveis aconteceram com Cristo. Mas por causa da soberania absoluta de Deus, tudo isso, todo esse mal que aconteceu com Jesus Cristo resultou em algo bom. O sofrimento dele trouxe salvação para o seu povo. Foi através do seu sofrimento que ele resgatou o seu povo, que ele comprou a sua igreja, que ele nos libertou dos nossos pecados. De modo que se você me perguntasse, Neemias, qual foi a pior coisa que já aconteceu na história dessa terra? Eu diria que a pior coisa, a coisa mais horrível, sombria e terrível na história da humanidade, foi a morte de Jesus. Nada foi tão ruim quanto isso. Jesus morreu. E se você me perguntasse também, Neemias, qual foi a melhor coisa que já aconteceu na história dessa terra? Eu diria que foi a morte de Jesus. Não teve um episódio mais sublime, mais triunfante, mais glorioso do que Jesus Cristo morrendo pelo seu povo. Por que isso acontece? Como é que isso é possível? Porque nós temos um Deus soberano que tira bons resultados até mesmo das piores situações da vida. E quando o dia quando o dia da provação bate na minha porta, irmãos, eu tento lembrar dessas verdades aqui, eu tento colocar isso no meu coração. Eu tento lembrar que Deus, Ele tem o poder de converter o mal, as piores situações, no bem do povo dEle. Eu tento lembrar que Deus, Ele está acima de todo o mal e que se eu crer nessa verdade da soberania de Deus, eu irei ter firmeza, eu irei ter um olhar mais firme no horizonte e saber que no fim das contas, tudo vai dar certo. Se pudéssemos resumir em uma única frase o que esse versículo está dizendo, o que Deus está dizendo para nós nesse versículo, resumiríamos nessa frase: tudo vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem. O que aprendemos aqui nesse ponto do texto, então, é que Deus, Ele usa todo o poder dEle para fazer o bem a nós, não para nos destruir. É isso que Ele faz, o controle da nossa vida. E Ele já tinha falado disso lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 40 e 41. Ele diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, e alegrar-me-ei por lhes fazer o bem de todo o meu coração e de toda a minha alma. Pensem nesse versículo, irmãos. Deus está dizendo assim: eu vou me alegrar em fazer o bem ao meu povo com todo o meu coração, com toda a minha alma. Quem é que pode medir o tamanho do coração e da alma de Deus? Ninguém. O que esse versículo diz é algo indescritível, mas nós podemos dizer que é algo maravilhoso. Ele se alegra em fazer o bem a nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, irmãos, existe uma pergunta que a gente tem que fazer nesse ponto do texto, a fim de que a gente tenha uma compreensão precisa dessa promessa. Qual é o significado de bem nesse versículo? Qual é o significado dessa palavra? Esse é o alvo de Deus, trazer o nosso bem, mas o que Ele quer dizer? Qual é a definição de Deus para essa palavra? Será que quer dizer que Deus, Ele trabalha para nos fazer ricos? Será que quer dizer que Deus trabalha para livrar você de qualquer doença? Que Deus trabalha com tudo que tem para livrar você de qualquer enfermidade, de qualquer problema nessa vida? Eu acredito que essa é uma interpretação pobre, muito pobre desse versículo. Deus não está dizendo que vai fazer de tudo para você ficar milionário. Deus não está dizendo que vai fazer de tudo para você nunca ficar doente. É algo muito melhor do que dinheiro ou uma saúde de ferro. O significado da palavra bem nesse versículo, que está no versículo 29, é a imagem de Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem, versículo 29, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a imagem de Jesus Cristo. É isso que quer dizer a palavra bem nesse versículo. Isso quer dizer que o principal objetivo de Deus, em todas as coisas que Ele permite na minha e na sua vida, é o propósito de nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. Ou seja, Deus trabalha através das situações da vida para formar o caráter de Jesus Cristo em mim e também em você. Ele trabalha
nas situações de tal modo que elas nos levem a sermos mais pacientes, mais amorosos, mais dependentes de Deus em oração, ter mais compaixão das pessoas ao nosso redor, sermos mais honestos, mais santos, mais prudentes, como Jesus Cristo era, para formar a imagem de Jesus Cristo em nós. É como se Deus usasse as situações boas e ruins, lembrem disso, as situações boas e ruins, para desenhar a imagem de Jesus Cristo na sua vida. É isso que esse texto está dizendo. Esse é o principal objetivo de Deus na sua vida e na minha vida. Todos nós gostamos de falar do plano de Deus para a nossa vida. E às vezes nós falamos do plano de Deus como se fosse algo indecifrável, como se fosse algo impossível de descobrir. Mas esses versículos aqui, eles deixam as coisas mais claras para nós. Esses versículos aqui estão dizendo que o plano de Deus, o grande plano de Deus, é fazer você ficar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, em tudo que acontece. Em tudo que acontece na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, na saúde, no trânsito, até mesmo na fila de um supermercado, quando você está cortando o cabelo ou dormindo à noite. Tudo o que acontece na sua vida está cooperando para esse propósito, fazer você mais semelhante a Jesus Cristo. Desde os maiores eventos da nossa vida até os menores detalhes da nossa vida, Deus está trabalhando para desenhar a imagem de Jesus Cristo em nós. Então, quando o seu coração ficar inquieto, pedindo explicações para Deus sobre alguma coisa que aconteceu na sua vida ou alguma coisa que deixou de acontecer, olhe para esses versículos e veja a resposta de Deus para as perguntas do seu coração. E qual é a resposta, Neemias? Um desenho. Um desenho. Deus está usando os eventos da nossa vida para desenhar a imagem de Jesus Cristo em nós. Como diz em 2 Coríntios 3,18, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. E tudo isso, irmãos, é prometido somente para aqueles que amam a Deus. O texto não diz que Deus trabalha por todas. O texto diz que Deus trabalha por todos aqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que a sua mão, ela não pode segurar essa promessa se o seu coração não estiver primeiramente em Deus. Precisamos primeiramente amar a Deus. Amar a Deus é o principal dos mandamentos. Amar a Deus também é a principal evidência de que você recebeu o Evangelho, de que você foi transformado pelo Evangelho. E amar a Deus é a condição para desfrutar dessa promessa. Quando amamos a Deus como resultado da transformação, da mudança do Evangelho em nossas vidas, nós somos habilitados para esperar nessa promessa. E uma das coisas mais lindas que eu vejo nesses versículos aqui, é que eles mostram para nós que o nosso amor por Deus é um amor correspondido. Um amor correspondido. Você vai encontrar em muitos casamentos por aí afora, por exemplo, um cônjuge frustrado. Olha, eu dou toda a minha atenção para o meu marido, mas ele nem liga para mim. Eu faço de tudo para cuidar dele, mas ele nem se importa comigo, ele não está nem aí para o meu bem-estar. É aquilo que nós chamamos de uma pessoa mal amada, ou de um amor não correspondido. Mas isso nunca vai acontecer entre o seu casamento com Jesus Cristo. Nunca vai acontecer entre o casamento da noiva de Cristo e do Cordeiro de Deus. Por quê? Porque o nosso amor a Deus é um amor que é correspondido. Você nunca vai olhar para Deus, ou ter o direito de olhar para Deus e dizer que está sendo mal amado, mal amada. Você nunca vai fazer isso. Por quê? Porque Ele corresponde ao nosso amor. Esse texto diz que quando nós colocamos o nosso coração em Deus através do Evangelho, Ele coloca o coração dEle em nós para trabalhar pelo nosso bem, daqueles que amam a Deus. E se por um lado, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por outro lado, todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam a Deus, daquelas pessoas que não amam o Senhor Jesus Cristo. Como Paulo disse no final da sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, seja amaldiçoado. Dura é a sentença, irmãos, que a Bíblia apresenta para aqueles que não amam a Deus. Então, se você sente que o seu coração não ama Ele, peça para que Ele derrame esse amor no seu coração, através do Espírito Santo. É isso que está em Romanos 5:5, o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E se você verdadeiramente ama o Senhor Jesus Cristo, então abrace essa promessa. Construa a sua vida nesse fundamento. Agarre essa promessa com tudo aquilo que você tem e faça dessa promessa uma âncora para a sua vida no meio das tempestades que você enfrenta. E ela será suficiente para sustentar você. Quando você começar a se questionar por que aquilo aconteceu, por que isso deixou de acontecer, olhe para esse versículo e veja a resposta de Deus para as perguntas do seu coração. Ele diz que Deus trabalha
através de todos os eventos da sua vida, para desenhar a imagem de Jesus Cristo em você. Amém, irmãos? Que Deus então nos abençoe e ajude a gente a afirmar a nossa vida nessa palavra.